Estamos iniciando mais uma aula da Formação Desleão e hoje nós vamos baixar o programa da Declaração de Imposto de Renda 2024 e falar um pouquinho sobre o programa, como que funciona lá dentro, como que vocês vão proceder após baixar esse programa e no finalzinho a gente vai estar tirando dúvidas, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao programa, como fazer algum procedimento lá dentro, pode estar perguntando que a gente vai esclarecendo, combinado? Vamos lá então. Vou compartilhar a tela com vocês, tá? Para a gente dar início na instalação do programa na máquina. Então, o primeiro passo para a gente estar instalando o programa no computador, o que a gente vai fazer? Nós iremos entrar no site da Receita Federal, que é onde fica disponibilizado o download para a instalação do programa. Então, a gente vai vir aqui no Google e vai colocar Receita Federal, ok? É bem tranquilo. Colocamos Receita Federal, a gente vai vir na página da Receita Federal mesmo. Tá vendo que quando a gente chega aqui na página, ele já está indo direto, meio que trazendo algumas informações do imposto de renda? A gente vai vir nessa opção aqui abaixo, Imposto de Renda, ok? Clicamos aqui. Quais são as formas de preencher a declaração de imposto de renda? Ela pode ser preenchida de duas formas. Pelo aplicativo, na verdade, de três formas, né? Pelo celular, existe um aplicativo chamado Meu Imposto de Renda, que a gente consegue baixar no celular e fazer a declaração pelo celular. Também é possível a gente fazer a declaração de imposto de renda através do próprio ECAC. Então, a gente entraria no ECAC, lá dentro tem a opção de fazer a declaração de imposto de renda. E a terceira opção, e a mais usada por contadores que fazem várias declarações de imposto de renda, é o programa. Por quê? O programa de imposto de renda, ele permite que a gente tenha uma visão melhor sobre a declaração que está sendo preenchida. Então, a gente vai conseguir ali dentro do programa, estar fazendo uma análise, ver como que está a questão das despesas, como que está a variação patrimonial. Então, a gente consegue ter uma visão melhor de todo o panorama da declaração de imposto de renda, o que às vezes não acontece quando a gente faz por dentro do ECAC ou pelo celular. Então, a função do programa, ela auxilia muito mais nós, contadores, na hora de analisar como que está a declaração de cada cliente, tanto em relação a analisar, quanto salvar documentos depois que a gente finaliza. Então, dentro do próprio programa do imposto de renda, a gente já consegue gerar as guias de imposto, as primeiras guias, se tiver imposto, a gente já consegue gerar a multa por envio em atraso, caso essa declaração tenha sido enviada após o prazo do período de entrega, tá? E a gente já consegue salvar tanto o recibo quanto o PDF da declaração que a gente acabou de finalizar. Além de salvar as cópias de segurança do programa, da declaração que a gente preencheu naquele momento, para usar, às vezes, em outro computador, em outro programa. Então, assim, já facilita muito esse ponto, tá? Então, hoje eu vou mostrar para vocês a instalação do programa do imposto de renda no computador. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir nessa opção, Meu Imposto de Renda, vamos vir na parte, pode falar. Os me liberaram o meu acesso. Baixei, viu? Liberou? Que coisa boa. Então, a gente vai vir aqui, ó, declaração. Clicamos em declaração. Ele vai trazer como fazer, então ele vai falar um pouquinho sobre como preencher, temos perguntas frequentes aqui dentro, temos o perguntão. Então, para a gente estar tirando dúvidas, até mesmo para a gente estar conhecendo mais sobre a declaração de imposto de renda. Para nós que somos contadores, que prestamos esse serviço para outras pessoas, conhecimento nunca é demais. Então, o que eu te aconselho? Entre aqui nas perguntas frequentes, entra no perguntão, dá uma lida, dá uma analisada, para você ir se familiarizando com o imposto de renda. Então, por onde começar? Primeiramente, como que vai ser feita essa declaração? Vai ser online? Se for online, é aquilo que eu já tinha falado para você, a gente vai preencher direto pela internet com acesso da conta Gov. Se for pelo celular ou tablet, a gente vai precisar instalar o aplicativo do Meu Imposto de Renda no celular para estar enviando, o que não é o nosso caso aqui. Então, a gente vai fazer a instalação do programa no computador. Então, para isso, a gente vai vir na opção Baixar Programa.
Então, entrei no site da Receita Federal, vamos recapitular rapidinho. Entrei no site, fui lá no Google, digitei Receita Federal. Ele vai cair nessa página inicial. Desci um pouquinho, aqui embaixo a gente vai estar Imposto de Renda. Então, clicamos em Imposto de Renda, descemos a página e vou vir em Declaração. Cliquei em Declaração, a gente vai em Programa de Computador e clica em Baixar. Cliquei em baixar, ele vai aparecer bem aqui do lado, ó, Programa IRPF 2024. Vamos supor, olha, Bárbara, eu preciso fazer a declaração de um cliente, só que é a declaração referente ao ano de 2023, ao ano de 2022. O que que você vai fazer? Você vai vir mais abaixo. Mais abaixo vai estar os últimos programas, os programas dos últimos 5 anos, tá bom? Que são, porque as declarações, elas são válidas por 5 anos. Então, se algum cliente não enviou as declarações de 5 anos e ele tiver omisso de declaração, você pode vir aqui, baixar o programa do ano que você deseja enviar e fazer essa instalação no computador. Esses aqui, ó, decadente, que vocês estão vendo, são prazos que já passaram, são declarações que já, como dizem, caducaram, tá? Então, o que vale mesmo é de 2019 até, no caso agora, 2024. Então, vamos clicar aqui em baixar programa. E esse aqui, baixar programa, gente, é para quem está usando o Windows. Quando é para outros sistemas, a gente vai nas outras opções. No meu caso, é o Windows. Então, eu vou clicar aqui para baixar o programa. Então, gente, aqui, ó, o meu já baixou. Então, eu vou vir aqui na pastinha do meu computador. E ele vai ficar salvo aonde? Ele vai ficar salvo no download. Então, eu vou lá no meu download e vou procurar o arquivo do programa, para mim estar fazendo a instalação na máquina. Tá tranquilo até aqui? E em relação, meninas, o que acontece? Às vezes vem cliente para a gente de outros anos. Pelo fato da gente não ter, às vezes, o programa no computador, pode ser que você queira optar por preencher no ECAC. Não significa que você não possa. Você pode fazer esse preenchimento lá pelo ECAC também, só que eu, pessoalmente, eu não gosto do ECAC. O ano passado mesmo, eu tive um caso de um cliente que ele meio que queria fazer a declaração dele sozinho, sem me comunicar. Então, assim, eu já tinha combinado com ele sobre fazer a declaração dele e tudo mais, e sei que na última hora ali, ele foi lá e tentou fazer a declaração dele. Só que o que acontece? Ele tentou fazer a declaração pelo programa de imposto de renda lá dentro do ECAC, pela internet, e não pelo computador. Quando ele estava finalizando a declaração dele, o que aconteceu? Estava dando mais de R$900 de imposto a pagar. Se eu não me engano, o seu caso também estava dessa forma, não foi, Regina? Dentro do programa lá do ECAC, estava dando um valor. Quando a gente colocava para dentro do programa do imposto de renda, a gente conseguia ter uma avaliação melhor para reduzir esse imposto que estava dando a pagar. Então, assim, eu não confio tanto no ECAC para avaliação de redução de imposto. Então, eu acho melhor quando o cliente tem ali um imposto a pagar ou ele tem um saldo a restituir, eu acho mais confiável fazer dentro do próprio programa do imposto de renda, porque eu consigo ter essa visão e eu consigo verificar realmente como que está, se eu consigo deduzir mais o imposto, se eu não consigo avaliar se tudo que eu preciso pegar realmente está sendo puxado ali para dentro, se não tem nenhuma informação que eu preciso atualizar, e infelizmente o ECAC, ele não dá essa visão para nós, tá? Vai demorar um pouquinho ainda, meninas, baixar. Ele é um pouquinho demorado. Bárbara, o celular também ele é ruim, né? Porque eu já ouvi falar que ele não tem um tipo de declaração, ele só faz um tipo de declaração, ou a simplificada ou a outra. Exatamente, dentro do ECAC, ele acaba sendo dessa forma também. Ele puxa a base do que está no Gov e pronto, ele não te dá mais opções, sabe, para você ficar trabalhando ali dentro. Então, eu, pessoalmente, eu não gosto. Para mim, o meu xodó é o programa, porque o visual dele, a facilidade que ele traz para a gente de estar modificando valores, de estar estudando, porque assim, imposto de renda, deixa eu parar de compartilhar por enquanto termina aqui. O imposto de renda, ele é muito mais do que você só pegar e preencher, não é você baixar o arquivo do Gov e jogar para dentro do sistema e
tudo ok, está tudo certo, podemos enviar. Não, a declaração, mesmo que a gente utilize pelo Gov, ela já venha pré-preenchida, a gente precisa analisar, a gente precisa ver se todas as informações que foi puxada ali para dentro tá ok, se a base do imposto tá certo. Então, assim, declaração de imposto de renda jamais vai ser puxado o Gov, preencher o que falta e enviar, você precisa conferir. Então, é muito mais do que preencher formulário, é realmente você fazer uma análise de cada caso, de cada cliente. Então, a gente precisa ter esse cuidado e essa atenção. E eu, pessoalmente, só confio no programa do computador mesmo. Eu não sei se é porque eu já acostumei, já tem muito tempo que eu trabalho com o programa, mas todas as vezes que eu peguei o ECAC, eu quase não uso, mas todas as vezes que eu peguei casos de pessoas que às vezes começou dentro do ECAC, tinha diferença entre o valor do imposto que estava dando lá e o valor do imposto que estava dando dentro do programa, é muito difícil de você entender, de você interpretar. Então, às vezes, acaba que dentro do ECAC ou pelo celular você vai pagar muito mais imposto do que você deveria pagar, ou você vai restituir muito menos do que você deveria restituir, pelo fato de você não conseguir fazer uma análise mais detalhada. Então, esse é meu ponto, sabe, Tainara? E eu já vi, geralmente, a gente que trabalha com mais declarações, contadores não gostam de fazer pelos programas do ECAC e do celular. É claro que, às vezes, na hora da necessidade, a gente acaba usando, porque, às vezes, você precisa enviar uma declaração, às vezes, é uma declaração mais tranquila, a pessoa não tem imposto a pagar, não tem imposto a restituir, é mais para fazer aquele envio mesmo, então, vale se você, no momento, ele não consegue. Mas o ideal e o mais aconselhado é que realmente seja feito pelo computador, tá bom? Dúvidas até aqui? Finalizou, tá vendo? Vocês conseguem ver? O que eu vou fazer agora? Eu vou pôr ele para instalar na máquina. Então, terminou de baixar, veio para o download, eu clico aqui e vou colocar ele para fazer a instalação realmente na máquina. Vamos lá. Está instalando. Bárbara, essas declarações que não foram realizadas, o que acontece? A pessoa pode declarar ainda, ela só não vai ser restituída porque devido ao prazo? Assim, depende muito do caso, ô Diane. Se for um caso, vamos supor que a pessoa. Deixa eu só colocar para avançar aqui. Enquanto ele avança, eu vou parar de compartilhar e a gente vai conversando sobre isso, tá? Peraí, deixa eu mostrar para vocês. Pode deixar, tranquilo. Vou clicar em avançar. Ele vai procurar um lugar para instalar, tá? Não vou mexer nessa parte, vou deixar instalar onde ele quiser. E vamos em avançar. Ok. Ele vai criar um atalho para a área de trabalho, então ele vai vir para cá, tá bom? Aquela última mensagem que ele mostrou. O que acontece, Diane? Vai depender muito da situação. Se era uma declaração que ele era obrigado a enviar e não enviou no prazo, ou se ele não estava obrigado a enviar, mas ele tinha imposto a restituir, ok? Se for uma pessoa, em ambos os casos, ele vai conseguir enviar normal a declaração. Se ele tiver omisso de declaração, ele vai conseguir enviar, vai gerar lá as taxas de imposto a pagar, ou se caso não tiver, vai gerar o de imposto a restituir, independente do prazo, ele consegue restituir normalmente. Aí, no caso, vai ter multa? E no caso do omisso, ele vai ter multa. Então, vai ter a multa ali de R$165, mais ou menos. E se tiver imposto a pagar, a multa e juros sobre o imposto do valor que foi informado, tá? Agora, se é um caso da pessoa que não estava obrigada a enviar a declaração, ela não atingiu nenhum dos critérios, e ela não estava omissa, não tinha problema nenhum no CPF, mas ela descobriu que ela tinha um imposto a restituir, se caso ela fizesse a declaração. Então, essa pessoa, ela pode enviar a declaração de imposto de renda, ela não vai pagar multa nenhuma, tá? E se ela tiver imposto a restituir, ela consegue restituir o valor integral. Respondi sua pergunta? Entendi. Só essa segunda parte aí, já que ela não precisava declarar, como que ela tem restituição?
É porque, assim, o que acontece? Quem precisa declarar o imposto de renda? Quem atingiu um dos critérios de obrigatoriedade, tá? Esse ano é acima dos 30 mil. Então, quem teve rendimentos tributáveis superior aos 30 mil, está obrigada a declarar imposto de renda. Ou se enquadra naqueles outros critérios, que é os rendimentos isentos, acima de 200 mil, os bens e direitos acima de 800 mil. Vamos supor que não está em nenhum desses casos, ela não estava obrigada. Só que, porventura, em algum mês, ela recebeu mais, vamos supor, recebeu o salário, a gratificação, e na somatória daquilo ali, tudo que ela recebeu, ela pagou imposto. Então, se ela pagou imposto em qualquer mês do ano e no informe de rendimento dela vai estar especificado lá embaixo, no primeiro quadrinho, ele vai ter rendimento tributável e bem no finalzinho ele vai estar imposto retido. Se ela tem um campo de imposto retido, vamos supor que esse imposto seja de acima de R$100, R$200, é vantajoso para a pessoa que ela faça a declaração, pague, porque menos de 100 às vezes não é vantajoso, porque a pessoa vai ter que pagar o profissional para fazer aquilo. Então, às vezes, para a pessoa não é vantajoso, porque ela vai restituir, mas ela vai ter que pagar o profissional para fazer. Então, em alguns casos não é, mas quando é um valor ali, vamos supor, 150, R$200, que dependendo do valor que a pessoa cobre para fazer o envio da declaração compense, ela pode estar enviando e recuperando esse valor, visto que por ela não estar obrigada, ela não tinha que ter pagado nada. Tranquilo? Certo. Então, aqui, baixou o nosso programa, vocês estão conseguindo ver a tela, né? Sim. Ele instalou, aumentou a minha coleção, agora a gente está em 2024. Então, esse é o programa do imposto de renda. Essa é a versãozinha deles, vocês podem olhar, ó, sempre vai ser essa mesma carinha, tá vendo? Aqui é porque eu não tenho os antigos, de 2018, mas são todos o mesmo modelo. O que vai mudar? O ano aqui, ó. Mas eles vão ser sempre a mesma carinha, até hoje, né? Então, você consegue visualizar bem, diferenciar ele em relação aos outros arquivos que você tem na máquina. Vou clicar aqui para ele abrir, e a gente vai conhecer o programa por dentro, tá bom? Fizemos essa instalação aqui, ó, no computador, eu não preciso de mais nada da internet. Quando que eu vou precisar de internet? Vamos supor, instalei o programa aqui no meu computador, eu tenho um imposto de renda para me preencher. Eu vou precisar da internet somente em 3 momentos. Primeiro, quando eu instalo o programa, tá? Segundo momento, se eu for fazer a declaração pelo Gov, com a pré-preenchida, então eu vou precisar de internet para que ela vincule e puxe essa declaração, ok? E o terceiro momento que eu vou precisar da internet é para envio da informação. Então, finalizei a declaração, vou transmitir, eu preciso estar com a internet para o sistema conseguir vincular a base de dados, saber se tem atualização, para a gente estar atualizando o programa, e para que ele consiga enviar a declaração. Então, assim, Bárbara, baixei a minha declaração, vou para algum lugar que não vai ter internet, consigo levar o meu computador para me estar adiantando as minhas declarações? Você consegue estar fazendo toda a análise dentro do programa sem a necessidade da internet, tá? Você só vai precisar mesmo nesses 3 momentos, que é para instalar, para baixar a declaração, caso seja pré-preenchida, e na hora de importar. Os outros momentos você consegue mexer tudo sem internet. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Então, chegamos aqui no programa. Essa é a nossa versão do Imposto de Renda Pessoa Física 2024. Aqui dentro do programa, nós temos as boas-vindas, tá? Então, a gente tem alguns links, que são as novidades de Imposto de Renda 2024, a página do IR, Pergunte ao Léo, perguntas e respostas, perguntas mais frequentes, atualizar bens e direitos no exterior. Então, são orientações que você consegue clicando aqui e ser direcionado para a página na internet, para você estar conseguindo tirar alguma dúvida ou buscando alguma informação mais detalhada, tá? Nova. O que é uma nova? Sempre que a gente vai iniciar uma declaração, a gente vai vir nessa aba nova. Vou começar uma declaração. Aqui dentro a gente vai ter sempre 3 tipos. Quais são os 3 tipos? Declaração de ajuste anual, que é essa declaração que a gente envia todos os anos, referente ao ajuste sobre o imposto de renda que foi pago no ano anterior, tá bom? Então, a nossa declaração que a gente vai enviar agora é uma declaração de ajuste anual.
Bárbara, fiz a declaração de ajuste anual, vou precisar retificar. Você vai clicar no mesmo tipo de declaração de ajuste anual. Onde que vai mudar a parte da retificadora? Dentro do programa, quando você começar a parte do preenchimento. Mas aqui fora, os tipos, eles são 3, que é a declaração de ajuste anual, que é a mais comum, declaração final de espólio, que é quando a gente tem ali o falecimento de um ente, e ele precisa, a gente precisa informar os bens dentro daquela declaração e fazer aquela declaração final depois que tem todo o processo do inventário, tá? E temos a declaração de saída definitiva do país. Então, se alguém vai sair definitivamente do país para morar em outro país, a gente faz a declaração de saída definitiva do país. Então, são esses tipos, esses 3 tipos que a gente vai encontrar aqui fora. Então, sempre que eu vou iniciar uma nova, se for sobre a declaração de ajuste anual, eu vou vir na parte declaração de ajuste anual. Declaração final de espólio, gente, eu só uso para finalizar a declaração de uma pessoa que já faleceu. Se eu estou falando de um herdeiro, onde que eu vou informar isso? Dentro da própria declaração de ajuste anual do herdeiro, tá? A declaração final de espólio, ela é só para quem faleceu, tá bom? Ficou claro? Certo. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos fazer uma nova declaração. Então, eu vou optar, vai ser uma declaração de ajuste anual. Qual o tipo de declaração eu quero fazer? Eu quero iniciar uma declaração em branco? Quando eu começo uma declaração em branco? Antes da gente ter essa opção da pré-preenchida, existiam os 2 tipos. Quero iniciar declaração em branco e iniciar importação da declaração do ano de 2023. O que é a declaração em branco? Se eu vou iniciar uma declaração de um cliente novo, eu não tenho nenhuma informação, eu não tenho o arquivo de uma declaração que eu enviei o ano passado, eu não tenho acesso dele do Gov, no nível prata ou ouro, eu preciso fazer tudo manual, então vai ser a declaração em branco, você vai começar uma declaração do zero. Quando eu vou iniciar uma declaração em branco, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a informação aqui fora, e vou preencher o nome da pessoa. Coloquei o CPF, ele já vai puxar o nome. Se eu clicar em OK, o que vai acontecer? Eu vou ter que preencher todas as informações desse cliente. Ele vai trazer somente o nome da pessoa e o restante você precisa preencher tudo, ok? Vamos voltar lá para fora. Como que eu volto lá para fora? Eu venho aqui e clico em fechar. Fechei, ele voltou para a página de boas-vindas, tá? Como eu tinha começado uma declaração em branco, para onde que vai a minha declaração? Em preenchimento. Então, eu vou vir aqui nessa declaração e vou excluir ela para me mostrar os outros passos para você, tá bom? Excluir, ok. Então, se eu fiz uma declaração em branco, eu vou ter que fazer todo o processo do zero. Então, eu preciso preencher tudo manual. Não consigo ter nenhuma informação da base da Receita Federal. Se eu quero iniciar uma declaração, importando a declaração do ano de 2023, o que eu faço? Sempre que eu finalizo o envio da declaração, eu salvo a cópia de segurança. Então, eu gravo a cópia. Quando eu gravo a cópia, ele salva o arquivo da declaração e do meu recibo no computador. Então, se eu quero importar uma declaração do ano de 2023, além daquela cópia, o próprio sistema, ele salva o arquivo da declaração junto com o programa do imposto de renda. Então, se eu clicar aqui, iniciar uma importação com base na de 2023, ele vai me trazer a base. O que é essa base? Vou mostrar para vocês. Deixa eu só pegar a minha declaração aqui. Então, essa aqui é a minha base de 2023. Cliquei, ele vai iniciar a importação da minha declaração. Qual que é a diferença? A em branco, vocês lembram que eu teria que preencher tudo? A importada com o arquivo do ano anterior, o que ele vai fazer? Ele vai me trazer todas as informações que eu já tinha naquela base anterior de 2023. Então, ele vai me trazer as informações do contribuinte,
ele vai trazer os dependentes, ele vai trazer alimentando, se tiver, os rendimentos, ele vai trazer as empresas que eu trabalhava no ano de 2023, só que ele não vai trazer rendimento, porque o rendimento é de 2024. Então, ele vai trazer uma base das informações. Vamos supor, a ficha de despesa, pagamentos efetuados, ele vai trazer todos os pagamentos que eu fiz no ano passado, mas ele não traz valores, tá? Vamos sair lá de novo. Em preenchimento, vou apagar para a gente dar continuidade. Bárbara, Pode falar. no caso, essa importação é porque você já tem salvo. Isso, porque eu já tinha um arquivo do ano passado, porque eu fiz a declaração desse cliente. Vamos supor que eu não tinha um arquivo de 2023, eu não tenho o acesso dele do Gov, eu preciso fazer iniciar a declaração em branco, tá? Mas todo mundo que declarou tem ela salvo também no Gov. Eu posso, no caso, fazer essa pré-preenchida. Quem tem um cadastro? Depende. Se a pessoa tem acesso ao Gov, mas ela só tem aquele nível bronze, ela não consegue ter acesso à No caso, pré-preenchida. é pago, né? Fala de novo. Como Não. que é esses níveis? Isso, assim, ó, o acesso ao Gov, você já viu que às vezes a gente tem que fazer aquele reconhecimento facial? Certo. Aquele reconhecimento facial, ele aumenta a confiabilidade da conta do Gov. Se ele aumenta a confiabilidade da conta do Gov, o nível bronze, ele é o nível mais baixo. Então, assim, é quando eu consigo a informação daquele cliente, ele consegue ter acesso aos, vamos supor, carteira de trabalho digital e a outros acessos do Gov pelo nível bronze. Só que a confiabilidade dele é baixa. A declaração de imposto de renda, ela exige uma confiabilidade maior, porque ela precisa pegar dados de várias bases. Então, ela precisa ter certeza que é aquela pessoa que está fazendo e que a confiabilidade daquelas informações que estão sendo transmitidas estão ok. Então, o acesso do nível prata ou ouro, ele não é pago, a gente faz pelo próprio aplicativo do Gov, só que ele vai depender, para mim ter um nível prata ou um nível ouro, ou eu tenho que mostrar o meu rosto, que é fazer a identificação visual, aquela reconhecimento facial, ou o acesso pelo banco. Por quê? O banco geralmente tem o quê? A nossa digital e também o nosso rosto, certo? Então, ele consegue trazer aquela confiabilidade maior. Então, eu só consigo fazer a declaração de um cliente pela pré-preenchida se ele tiver essa confiabilidade mais alta no Gov dele. Atualmente, Odiane, a maioria dos Govs já são de nível prata e ouro. Por quê? Tudo, desde o ano passado, a pré-preenchida, se eu não estiver enganada, ela iniciou em 2022. Acho que é isso mesmo. 2022 a gente teve a primeira pré-preenchida. O ano passado a gente já teve ela ali funcionando um pouco melhor. E esse ano ela já vem praticamente integrada com quase tudo. Então, tudo que envolve a base do governo federal, ele está exigindo nível prata e ouro. Então, basicamente, quase tudo que a gente vai fazer, a gente precisa desse acesso com a confiabilidade maior. Então, é difícil você encontrar quem não tem nível prata e ouro, porém, acontece ainda. Às vezes, a pessoa que não tem muito acesso a informações, então, assim, um cliente, às vezes, mais humilde, às vezes ele até vai ter o Gov, ele nem sabe que tem, e ele está com o nível mais baixo, o nível de bronze. Porque até o ano passado, a maioria estava criando o nível bronze para fazer uma outra coisa. Só que esse ano já vai ser maior essa quantidade de pessoas com acesso prata ou ouro. Eu vou disponibilizar uma aula depois, Diane, sobre como fazer esse cadastro, tá? Se vocês tiverem dúvida, porque aí eu acho que fica mais fácil também visualizar. Mas, assim, o acesso ao Gov é bem tranquilo. Geralmente, quando você coloca aqui dentro, se o cliente te passar a senha e o acesso, o CPF, você consegue já ter uma noção se ele está no nível prata ou ouro, ou não, tá? Se ele não tiver, você precisa pedir que ele faça o reconhecimento facial. Tranquila. Gerar o acesso, né? Para aumentar a confiabilidade. Porque, assim, no meu caso, a partir do momento que eu vou começar uma declaração aqui, aí eu verifico antes. Isso. Sim, quando a gente manda o questionário para o cliente, geralmente a gente já pergunta, você tem acesso ao Gov nível prata ou ouro? Ele vai responder.
Em alguns casos, ele não vai saber, fala, olha, eu não sei. Aí, o que você pode pedir? Fala, não, me faz o seguinte, me passa o seu acesso e a senha, se você souber. Se a pessoa não souber, faz só um teste, primeiro para saber se ela tem o acesso ao Gov. Coloca o CPF dela lá no acesso do Gov. Se ele pedir a senha, é porque ele já tem o acesso e provavelmente não lembra a senha. Aí, o que você vai pedir? Que o cliente instale o aplicativo do Gov BR no celular, que ele entre com o CPF dele e que ele clique em esqueci minha senha para ele fazer o reconhecimento facial e criar a nova senha, tá? Então, assim, por isso, nesse ponto, assim, você já consegue ter uma noção. Se ele tem ou não, às vezes fala, eu não sei se eu tenho a conta Gov. Então, você colocou o CPF, você já consegue falar, não, você tem a conta Gov. Você não lembra a senha? Não. Não lembra. Então, faça esse passo. Baixa o aplicativo no seu celular, coloca o seu CPF, vai em esqueci minha senha e faz a recuperação com reconhecimento facial. Depois eu vou gravar uma aula com vocês, que é essa questão do Gov. Por quê? Fazer o reconhecimento facial com o Gov é muito chato. Então, assim, nem todo mundo consegue. Tem pessoas que tentam ir 2 semanas, 3 semanas para conseguir fazer um reconhecimento facial. Aí, no caso, não conseguindo, eu posso iniciar a declaração em branco. Aí você tem que iniciar uma declaração em branco. Só que, assim, o ideal, Diane, é que você, a partir do momento que veio essa pré-preenchida, a Receita Federal, ela está mais rigorosa com a questão de fiscalização de malha. O ano passado, eu terminei de enviar uma declaração de uma cliente minha, no dia seguinte ela já estava pendente de malha, por causa de uma informação que ela tinha o comprovante da faculdade, só que a faculdade não informa como educação, ela informa como compra de livros. Então, não podia ser informado. Aí, o que acontece? No dia seguinte, ela já estava pendente de malha. Então, o risco de você iniciar uma declaração em branca é muito maior, tá? De que você coloca esse cliente em malha. E outro ponto, a gente jamais envia declaração e não faz a conferência. Então, se você não tem o acesso do cliente no nível prata e ouro, você vai simplesmente conseguir enviar a declaração e você não vai conseguir conferir. Então, para você, como profissional que preza pelo serviço que você entrega, jamais você vai poder fazer uma declaração sem o acesso ao Gov no nível prata e ouro. Porque isso vai te impossibilitar de você fazer o acompanhamento dessa declaração depois. Tá? Então, às vezes, tem cliente que às vezes vai ficar chateado de ter que fazer o Gov, só que eu não trabalho mais com cliente que não tem acesso ao Gov, porque se eu não tenho acesso dele, eu não consigo conferir a declaração dele depois. Então, eu não sei se essa declaração foi processada, eu não sei se ela ficou pendente de malha. Então, às vezes, vai trazer um problema muito maior para o cliente se ele não fizer esse acesso do Gov, do que ele passar 2, 3 semanas tentando, tá? Então, vamos supor que você falou com o seu cliente, ele está tendo dificuldade, fala, eu desisto, não vou fazer mais isso. Você explica, fala, olha, a declaração, eu não consigo enviar ela para você sem o acesso ao Gov, eu até consigo enviar, só que eu não vou conseguir conferir a sua declaração. Então, se tiver algum problema, pode se tornar algo muito mais grave para você. Então, o que eu te aconselho é que você continue tentando fazer o acesso ao Gov, depois eu vou passar os procedimentos para vocês, mas questão de iluminação, conta, se você, vamos supor, uma pessoa que vai tirar a foto e fica assim, ó, com os olhos, vocês estão conseguindo ver? Se eu fizer uma feição diferente, ele já não pega, ele não faz a leitura. Se eu virar muito o olho, porque o reconhecimento do Gov, ele é dentro do olho. Então, a pessoa precisa estar olhando direto para o celular, sem feição, sem óculos, sem expressão, exatamente, sem óculos, dependendo de como é a foto de carteira, de motorista dele. Ele não tinha barba, vamos supor que a gente está falando de um homem. Hoje ele tem barba, dependendo de como tiver a feição dele, não consegue ver, mas o principal é aqui, ó, essa parte dos olhos. Reconhecimento facial, o que preza é os olhos. Então, assim, sempre muito cuidado com claridade nessa parte, não pode ter sombras, tá? Vamos supor que eu tô fazendo e tá isso aqui, ó, tá vendo a sombra? Não pode. E feição. Então, assim, a gente passa essas orientações para o cliente e pede para ele continuar tentando, porque a gente realmente precisa desse processo no nível prata ou ouro, tá bom? Tranquilo até aqui? Sim. Então, essas são as duas opções, tá? Em branco, para a gente começar do zero, só que eu não aconselho que vocês usem essa declaração. Eu já usei ela em alguns casos, só que assim,
É difícil para a gente que está preenchendo, porque você vai ter que preencher muita coisa manual e corre o risco de depois ter informações falsas, ou às vezes você digitou, por ser manual, digitando, às vezes você digita um número errado. Então, tudo isso causa pendência de malha. Então, o ideal é que realmente a gente evite ao máximo fazer declarações em brancos. Mas, em último caso, a gente usa, tá? Certo. E nossa última opção... Nossa última opção e mais recomendada, tanto por mim quanto pela Receita Federal, é que seja feito através da pré-preenchida. Por quê? Primeiro, a pré-preenchida, ela já traz toda a base que a Receita Federal tem. Então, todas as informações que a Receita Federal já recebeu de empresas, de banco, vai estar nessa declaração pré-preenchida. Isso não significa que eu não preciso conferir, porque às vezes uma empresa informou algum valor, e você sabe que não foi aquele valor, foi outro valor. Então, cabe a você corrigir esse valor, tá bom? Então, a Receita Federal, ela traz a base dela, mas não significa que aquela base esteja certa. Então, assim, a gente precisa realmente conferir tudo que a gente trouxe através da pré-preenchida. E outro ponto, quem faz pela pré-preenchida entra no critério de prioridade. Então, se eu entreguei a declaração logo no início desse cliente e a opção dele era pela pré-preenchida e ele tinha restituição, ele vai estar já nos primeiros lotes de restituição para estar conseguindo pegar esse valor de volta, tá? Então, como que eu vou fazer essa declaração pré-preenchida? Duas opções. Até o ano passado, eu fazia a declaração como declaração própria, independente do cliente que eu estivesse enviando. Mas para esse ano, eu optei pela declaração por procuração. Qual que é a diferença? A declaração própria é como se o meu cliente, ele estivesse aqui no meu computador e ele mesmo estivesse fazendo o envio da declaração dele. Então, vocês concordam comigo que, de certa forma, eu estou enviando uma informação falsa ao dizer para a Receita Federal que essa declaração está sendo preenchida pelo próprio usuário do Gov, quando, na verdade, está sendo eu que estou fazendo o envio dessa declaração? Ok? Então, assim, o que acontece? Não é o recomendado que a gente faça por declaração própria. Quando eu uso a declaração própria, é como se o meu cliente estivesse enviando a declaração dele. Então, eu preciso do acesso dele do Gov e da senha dele do Gov. Então, assim, vai ter casos que o cliente ele vai ter o acesso de segundo fator, a proteção de segundo fator. Então, você vai conseguir colocar a senha e você vai ter que pedir para o cliente, olha, vai chegar um código aí, me manda seu código. Então, você acaba perdendo tempo e você acaba, de certa forma, passando uma informação errada para a Receita Federal, falando que é o próprio cliente que está enviando a declaração dele, tá? Por esse motivo, esse ano eu estou optando a não mais trabalhar. Significa que eu nunca trabalhei? Não, gente. Até o ano passado, eu trabalhei com a declaração própria, mesmo sabendo que era errada, mas era a condição que eu tinha naquele momento. Por quê? Até o ano passado, você fazer uma declaração por procuração, ela era muito trabalhosa. Você precisava fazer registro no cartório, então, assim, nem todo cliente conseguia fazer isso, o tempo demorava muito, então não compensava. Agora, para esse ano, a gente consegue fazer pela declaração por procuração. Inclusive, a gente já tem até uma aula sobre isso, tá? Sobre a declaração por procuração, para você estar montando ali tendo uma noção de como que funciona e já está passando para o seu cliente, para ele estar fazendo a liberação da sua procuração, para que você possa trabalhar esse ano também com declarações por procuração. A declaração por procuração, você que está enviando essa declaração fica responsável pelaquela declaração. Então, a Receita Federal, ela vai receber na base dela a informação de que, vamos supor que eu tenho, a minha cliente chama Bárbara e eu sou a contadora da Bárbara, tá? Significa que, para a Receita Federal, quando eu enviar a declaração da Bárbara, ela vai identificar que a declaração da Bárbara foi entregue, só que ela foi enviada por procuração
com responsabilidade da contadora Bárbara, tá? Ou da profissional Bárbara. Não precisa necessariamente você ser contador para você usar a procuração, ok? Então, assim, vai estar lá especificado, quando a gente enviar a declaração, que aquela declaração foi entregue por certa pessoa. E você pode pensar, às vezes, Bárbara, mas isso não vai me prejudicar? O que acontece? De forma nenhuma. Por quê? A partir do momento que você envia uma declaração, você é responsável por ela por 5 anos. Então, mesmo que você faça com o acesso do cliente, ou que você faça como procuração própria, se você é um contador que preza pelo zelo de cada cliente, você sempre vai optar por acompanhar aquela declaração e ser responsável por ela nos próximos 5 anos, tá? Então, mesmo que você faça por procuração, qual que vai ser a diferença? Que a Receita Federal ela vai conseguir visualizar e aquele cliente ele vai ter uma segurança maior de ter a certeza de que ele está resguardado por você. Então, a partir do momento que você enviou por procuração, você se torna legalmente um responsável pelaquela declaração enviada. O que até no momento era apenas, como que eu posso dizer, quando a gente... Fugiu a palavra. Até o momento era só a sua ética. Então, assim, a sua ética, o seu compromisso que respaldava aquilo ali. Então, dependia de você ter aquele cuidado ou não com aquele cliente. Então, assim, pela procuração, se você já tem esse cuidado, para você não vai fazer diferença nenhuma. Você vai trazer maior segurança para o cliente, você não vai ter a dor de cabeça de ficar o tempo inteiro pedindo o segundo fator, para quem tem segundo fator, no acesso ao Gov, e você também vai estar seguro, porque você deixa claro para aquele cliente a importância do seu trabalho, que você realmente trabalha com um cuidado maior e o porquê que, às vezes, o valor da sua declaração ele acaba sendo um valor mais alto, comparado com outros valores. O que a gente recebe muita pergunta, né, quando a gente coloca um valor mais acima, porque o mercado está muito acostumado com o quê? Declarações na faixa de 40, 50, 60, 70 reais. Então, assim, quando você cobra mais do que isso, a pessoa questiona o motivo. Então, quando você faz com mais cuidado, mais zelo e traz essa confiança para o cliente, ele entende que ele não está pagando por uma declaração, ele está pagando por um acompanhamento de 5 anos, tá? E é importante que você também entenda isso para que você não trabalhe de graça, e que você entenda que o seu trabalho, o que você está fazendo hoje, você se responsabiliza pelos próximos 5 anos. Tranquilo até aqui? Sim. Tranquilo. E tem algum campo que eu comprovo essa declaração por procuração? Tipo, coloca o nome da pessoa responsável? Como que é? Ela já puxa dentro do próprio ECAC. Quando a gente fizer um primeiro envio, no dia 15, eu vou mostrar para vocês como que aparece, tá? Dentro do próprio ECAC, a gente consegue ver quem que fez o envio daquela declaração. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar mais no final, se eu conseguir eu mostro ainda hoje, se não, no dia que a gente conseguir liberar a primeira declaração, eu mostro para vocês, combinado? Mas dentro do ECAC, ele fica visível lá de quem foi entregue, tanto que, se eu uso declaração própria, eu vou usar o acesso do Gov do cliente. Toda vez que eu vou mudar de acesso, vamos supor, terminei a declaração da Bárbara e vou fazer a declaração da Tainara. Eu preciso ter o cuidado para mudar o acesso do Gov, porque se eu não mudar o acesso do Gov, fica como se a Bárbara tivesse enviado a declaração da Tainara. Vamos supor que eu enviei a declaração da Tainara e esqueci de trocar o Gov da Bárbara, fica como se a Bárbara tivesse feito o envio da declaração da Tainara, porque vai aparecer lá dentro do ECAC, tá? E assim, gente, acontece, isso aconteceu comigo ano passado, tá? Então, assim, na correria ali do dia a dia, você esquece, porque toda hora, vamos supor, eu estou fazendo aqui 2, 3 declarações seguidas. Acabei de finalizar uma declaração e enviei, vou iniciar a próxima. O que eu vou fazer? Eu venho aqui e coloco iniciar declaração pré-preenchida. Mas eu esqueço de trocar o Gov do cliente. Já tinha uma tela aberta de um Gov. Ele vai baixar a declaração aqui para dentro e em cima vai continuar no nome do outro cliente. Então, quando eu finalizar, ele vai estar com o Gov do outro cliente. Então, dos pontos que eu optei por não fazer mais declaração própria foi justamente por isso. Porque quando eu vi a declaração do cliente e eu vi lá em cima, enviada por fulano, eu falei, meu Deus, porque você só vê que você
fez o negócio errado depois que já está feito. Então, assim, não tem como você desfazer. Então, o que acontece? Eu preferi evitar trabalhando por meio da procuração, declaração por procuração, porque eu não vou precisar ficar trocando de acesso do Gov e o tempo inteiro eu vou estar trabalhando dentro do meu próprio Gov. Então, eu consigo ter a informação de todos os meus clientes somente com o CPF do meu cliente e com o meu acesso do Gov, tá? Então, isso facilita muito. Só que, para isso, eu preciso mandar o link da procuração, meu cliente precisa aceitar a procuração, para a gente dar continuidade no processo. Vamos supor, eu vou fazer a declaração por procuração, a minha. Ele não vai aceitar, por quê? Eu acho, né? Vamos tentar aqui. Porque eu não tenho uma procuração para o meu mesmo. Só que eu acho que ele vai aceitar pelo fato... Espera só um pouquinho, gente. Fornecedor Eclipse, não sei o que é isso. Ele pode ser que ele aceite, porque eu vou entrar direto dentro do Gov. Vamos ver se ele vai aceitar. Então, ele trouxe aqui para o Gov, tá? Quando ele faz esse acesso aqui, ó, olá, Bárbara Jennifer, significa que ele já habilitou aqui dentro do programa, tá vendo? Ele trouxe a minha declaração, pelo fato de eu estar usando o meu Gov lá dentro. Então, vamos ver se ele vai preencher. A declaração pré-preenchida foi carregada com sucesso, lembre-se de que você é responsável pela conferência, tá? Essa parte aqui é importante. Você é responsável pela conferência de todos os dados importados e deve fazer todas as correções, ou seja, alterar, excluir e completar dados onde for necessário. É aquilo que eu falei para você, não é porque você está fazendo a pré-preenchida que você não precisa conferir. Então, vamos supor que você baixou a pré-preenchida. Bárbara, essa informação aqui está falando que tem, mas na verdade não tem. Você pode ir lá e você pode excluir a informação. Só tome muito cuidado com a informação que você vai alterar e a informação que você vai excluir. Porque se na base da Receita Federal está uma informação, você veio aqui e tirou essa informação, provavelmente essa declaração ela vai ficar pendente de malha depois e você vai precisar enviar a documentação que comprove. Que fique claro para vocês que nem sempre pendência de malha é algo ruim, tá? Não é porque um cliente caiu na pendência de malha que o cliente fez algo de errado. Pode ser que, às vezes, você realmente informou uma informação que não devia, ou o cliente passou uma documentação que ele não tinha como comprovar, caia na pendência de malha, você vai lá e retifica a declaração, você arruma. Mas se o cliente estava certo, você já enviou ciente de que aquela informação estava correta e que você só precisa enviar a documentação, você mantém a declaração da forma que foi enviada e você só atualiza lá dentro, depois para a Receita Federal, você vai criar um processo para você incluir todas as documentações e provar que você está certo. Então, nem sempre a pendência de malha significa que o cliente está errado, tá bom? Só para deixar isso claro para vocês. Então, a questão do Gov, vocês fazem toda essa alteração e essa conferência para ver se precisa mudar algo. Ai, que gracinha, eu tenho imposto a restituir. Só que... alegria do pobre. Não, aí o pobre lembra que ele tem MEI, né? E que ele não paga imposto. E na hora que juntar? Aí, na hora que você joga o MEI aqui dentro, acabou a alegria do pobre. Ele descobre que ele tem imposto a pagar. Parte. Enfim, vamos voltar aqui. Ai, gente, a alegria de pobre dura pouco. Qual que é a diferença entre em branco, a declaração importada e a pré-preenchida? A em branco a gente faz do zero. A importada a gente pega a base, só que os valores a gente tem que atualizar, ver se alguma empresa que estava lá não faz mais parte, se alguma despesa que eu tinha não tenho mais. Já a pré-preenchida, ela vai trazer tudo. Então, assim, tudo, exceto, em alguns casos, questões de bens e direitos. Então, a gente precisa estar conferindo ali dentro a questão de bens e direitos, tá? Porque até o ano passado, vinculava bens e direitos, vamos supor que a pessoa comprou uma casa, ou um terreno, ou um bem, e fez o registro no cartório. Automaticamente, a Receita cruza os dados e traz aquela informação ali para dentro. Já em outros casos, não traz. Então, a gente precisa ter atenção e ver o que está trazendo e o que não está trazendo, tá?
Então, ele trouxe aqui para dentro a minha declaração pré-preenchida. Então, na nova, a gente inicia. Em preenchimento, eu olho o que eu estou preenchendo já, aquilo que eu já iniciei, tá? E transmitidas e as declarações que eu já finalizei, já mandei para a Receita Federal, ok? Então, vamos entrar nessa aqui só para me mostrar para vocês o que muda aqui dentro. Ele já vai me trazer imposto a restituir, porque automaticamente ele já conseguiu puxar os meus rendimentos tributáveis, ele já conseguiu puxar os meus dependentes, já conseguiu puxar os meus pagamentos efetuados e já puxou alguma coisa da minha ficha de bens e direitos. O que ele trouxe aqui para o meu bens e direitos? Ele conseguiu puxar a minha conta do Nubank, o meu rendimento da conta do Nubank. Só que, tá vendo que ele só puxou o ano de 2022, o momento que a mente falha e você pensa, mas não era para ser 2024? Não, gente, é 2023 mesmo. Acontece comigo, então faz parte. Mas aí ele tá puxando em 2022 mesmo. Sim, só que aqui, ó, tá vendo que o final... Agora que eu vi. Não, eu entendi só a situação. Quando eu vi também, eu falei, mas peraí, mas faz parte, é isso mesmo. Então, aqui, ó, o banco, nem sempre ele vai conseguir puxar a base atual. Então, ele consegue trazer aquilo que eu informei para a Receita Federal ano passado, só que a minha situação, em 31/12, eu tenho que pegar o informe de rendimento, pedir o informe de rendimento para aquele cliente, para me informar aqui, porque a base da Receita ela ainda não consegue trazer isso. Aí, o que eu preciso observar, gente? Sempre que eu tenho a ficha de bens e direitos, eu tenho contrapartidas aqui dentro em rendimentos isentos e não tributáveis, ou na ficha de rendimentos sujeito a tributação exclusiva, tá? Por quê? Geralmente, quando eu tenho banco, vamos supor que eu tenho contas de aplicação, ele vai me gerar o quê? Rendimentos, tá? Se eu tenho rendimentos, ou ele vai me gerar um rendimento isento, ou ele vai me gerar um rendimento não tributável, ou tributável com sujeito à tributação exclusiva. Então, eu vou sempre olhar essas fichas aqui, para ver se aqui dentro ele está trazendo algum banco, ou alguma informação de bem que não está informada aqui. Vamos supor que a pessoa atua em bolsa de valor. Ela tem dividendos, ela recebe dividendos. Se ela recebe dividendos, às vezes pode ser que não está informado nada aqui sobre as ações dela em bens, mas aqui nos rendimentos isentos vai estar o dividendo. Se o dividendo está aqui, automaticamente eu preciso informar o bem dele lá na ficha de bens e direitos, porque são fichas vinculadas, tá bom? Aqui dentro, ó, eu tenho... O ano passado, eu tinha rendimentos de sócio ou titular de microempresa, no caso, MEI. Eu tenho o MEI de treinamento, que é onde eu uso para a formação desse leão. Então, esse MEI, eu preciso informar ele aqui dentro do meu rendimento tributável, eu preciso informar o meu rendimento isento, e eu vou precisar informar aqui dentro essa base. E como ele trouxe a base um pouco do ano passado, ele não consegue atualizar esses dados sozinho. Em relação à MEI, a gente precisa fazer toda a informação do MEI manual. Então, a Receita Federal ela não consegue puxar essa base ainda. Ela não tem essa forma de conferência. Então, eu preciso vir aqui e incluir essas informações. Ele trouxe aqui para dentro o imposto que eu restituí o ano passado. Gente, na base da Glória, o ano passado mesmo, estava mais ou menos assim, ó. Aí eu joguei o MEI, deu imposto a pagar. Aí eu sei que eu fui pegando despesas e fui colocando e fui fazendo as análises. Não é maracutaia, tá, gente? É análise mesmo para você analisar quais são as despesas que pode ser usada, o que aquele cliente tem para você conseguir reduzir a base dele. E eu ainda consegui restituir R$232. E eu espero que aconteça o mesmo esse ano. Amém. Deu para pagar o serviço. Hã? No meu caso... Olha, eu vou dizer a verdade, no meu caso pagou porque eu cobro de mim mesmo, tá, gente? Até eu, para mandar o meu imposto de renda, eu cobro de mim, tá? Então, assim, eu não trabalho de graça nem para mim. Poxa, se você recebe da empresa, tá certíssimo. Porque é no CNPJ, então, assim, às vezes eu tenho que pagar as contas do cartão do CNPJ. Então, se eu vou fazer a minha declaração, eu pego meu dinheiro lá da conta pessoa física e jogo para minha declaração. O que é para minha declaração? Não, para minha PJ.
que aconteceu esses dias? Eu fui abrir vagas para março, da declaração de imposto de renda, e esqueci que tinha a minha declaração para fazer também. Eu falei, gente, eu já até paguei a minha declaração. Na hora que eu terminei, só estava sobrando 4 vagas, que é no finalzinho do mês de março. Eu falei, gente, que absurdo. Eu já paguei e não me coloquei no calendário. Esqueci de mim. Falei, não tem lógica. Por quê? O que eu gosto sempre de frisar? O primeiro cliente nosso, e assim, o cliente que tem que ser mais bem tratado somos nós mesmos, tá? Porque a gente precisa tratar os nossos clientes da forma que a gente gostaria de ser tratado. Então, se eu não me trato bem como cliente, eu também não vou conseguir priorizar o meu cliente, tá? Então, assim, priorizar você, a sua declaração de imposto de renda, às vezes a gente costuma deixar a nossa para o final. O ideal é que você faça a sua primeiro, porque você é o seu primeiro e principal cliente, tá bom? Então, assim, nesse tudo eu consegui restituir, então ele traz aqui dentro essa informação da restituição e ele traz os outros. Quando eu venho aqui nos rendimentos tributáveis, o que acontece? Tá vendo que ele trouxe aqui, ó, participação no lucro ou resultados? Isso aqui é decorrente a CLT, então ele vai trazer isso aqui dentro. E tá vendo que ele trouxe um rendimento de 11 centavos para o Itaú? E lembrem vocês que lá na ficha de bens e direitos, o meu Nubank estava zerado? E aqui dentro, no rendimento sujeito à tributação exclusiva, está zerado? Então, provavelmente, isso significa que eu realmente não tenho rendimento nenhum no Nubank em 31/12 de 2023 e que essa informação aqui está certa, está zerada aqui no final. Só que como que eu vou saber disso? Com o informe de rendimento desse banco, tá? Segundo ponto aqui dentro, ó, rendimento sujeito à tributação exclusiva. Se ele me trouxe 11 centavos referente ao Itaú Unibanco, eu vou precisar ter o extrato dessa conta bancária para me saber qual que era o meu rendimento em 31/12 de 2023, qual que era a situação da minha conta bancária em 31/12 de 2023. Eu Ok? tô lascada. Eu fiz a minha aqui agora. Aí eu tô com R$ 8 em rendimento sujeito à tributação exclusiva da Nubank. Só que aí o que acontece, Tainara? E quem diz que eu tenho aplicativo? Só que o que acontece? Nem sempre porque você tem um rendimento alto aqui, significa que no seu bem vai ter saldo em 31/12, tá? Não, e ele não apareceu no bem, não. Pois é, pode ser que você nem tenha rendimento. Por quê? Esse rendimento aqui, ó, ele é mês a mês. Então, o meu tá zerado porque eu realmente tinha tirado tudo, se eu não me engano, no ano passado, da minha aplicação do Nubank. Eu realmente não estava movimentando a aplicação. Só que, vamos supor, eu fiz a movimentação de rendimento durante o ano. Chegou no dia 31/12, minha conta estava zerada. Mas tudo que rendeu para mim durante o ano, ele vai trazer aqui. Então, nem sempre porque eu tenho saldo aqui, eu necessariamente preciso ter lá na ficha de bens e direitos. Eu tenho, porque já tem anos que eu não tenho esse Nubank, tá perdido aí no mundo. Então, vai baixar o aplicativo, vai fazer o reconhecimento facial e pegar seu informe de rendimento. E, Tainara, se o seu Nubank é vinculado ao seu e-mail, provavelmente o seu informe de rendimento já está no e-mail, tá? Que o Nubank, ele manda o informe de rendimento pelo e-mail. Né? Tá? Aí você entra no seu e-mail e procure Nubank ou informe de rendimento que eu acho que você acha. Que eu acredito que você vai achar. É porque faz muito tempo que eu fiz essa conta. É porque ele sempre manda, todo igual agora em março, eles já devem ter mandado. Ele sempre manda, mesmo que você não está movimentando a conta, porque é obrigação deles fazer esse levantamento. E eu creio que aqui dentro é mais ou menos isso para a gente hoje. Ó, tranquilo até aqui? Vocês estão com dúvida? Tranquilo. Sobre as fichas, eu vou liberar para vocês aquela aula que eu falei das fichas, tá? Para vocês estarem identificando a ficha de cada, o que vocês vão preencher em cada lugar, como que vai funcionar. Então, eu vou disponibilizar essa aula para vocês, a gravação, para vocês estarem assistindo essa aula. Amanhã nós vamos ter uma aula de ganho de capital e depois a gente vai fazer a aula de tira dúvidas, tá? Mas, por hora, é mais esse básico mesmo para vocês conhecerem o sistema, alguns pontos de atenção que vocês precisam ter aqui dentro, e eu vou falar de cada ficha mais detalhado, tá? Para vocês saberem o que entra em cada ficha. E uma observação. Sempre que
eu tenho um cliente que ele está obrigado a enviar a declaração de imposto de renda, ou eu tenho um cliente que ele não está obrigado a enviar a declaração de renda, mas ele quer fazer esse envio, eu preciso preencher todas as fichas se ele tiver informação, tá? Não significa que eu preciso preencher todas as fichas, mas se eu vou fazer uma informação de uma declaração de um cliente e ele possui algum bem, ele possui casa, carro, moto, mesmo que ele não esteja atingido lá os 800 mil, que é o que vale agora para esse ano, eu preciso informar aqui dentro. Uma vez que eu fiz a declaração de imposto de renda, eu preciso informar tudo que aquele cliente tem que compete a cada ficha. Ok? Ok. Então, aqui dentro da declaração do programa, a gente vai ter essas fichas ao lado, que é onde a gente vai preencher, conferir cada caso, cada ponto da declaração. A gente vai ter aqui, para verificar pendências, no momento, creio que se eu for fazer, vai dar um monte de pendência, porque eu não atualizei ainda, eu não atualizei as minhas informações de contribuintes. Então, lembra lá fora que eu falei para vocês que mesmo que você fosse fazer uma declaração original de ajuste anual ou uma retificadora, você sempre iria preencher lá no tipo declaração de ajuste anual, onde que você vai optar por uma declaração retificadora? Quando você escolher lá fora o tipo de declaração de ajuste anual, eu vou vir aqui dentro, vamos supor que eu já transmiti essa declaração desse cliente e eu preciso retificar. Então, eu viria aqui em transmitida, esse cliente ia estar aqui, ó, transmitida, eu clicaria lá em transmitida, no nome dele, e entraria aqui. Isso aqui estaria tudo finalizado. Eu viria aqui, identificação de contribuinte, e fazer uma retificadora, tá? Então, eu iria fazer uma declaração retificadora daquela declaração que eu entreguei. Então, eu colocaria aqui retificadora. O que ele fala aqui, ó? Que após o prazo de envio, vamos supor que eu fiz o meu envio de declaração de imposto de renda e escolhi o tipo de tributação mais favorável. Tributação, gente, aqui você sempre vai escolher aquela que é melhor para o seu cliente. Só que uma vez que você escolheu isso, se você precisar fazer uma retificadora, a que foi escolhida anteriormente não pode ser mudada, tá? Então, aqui o imposto por desconto simplificado está dando R$ 71. Se é mais vantajoso para o meu cliente ele restituir R$ 80 do que 71, eu vou marcar R$ 80, tá? Então, aqui realmente é o que é mais vantajoso para o cliente. E em relação a mudar a declaração ser normal ou retificadora, eu vou escolher aqui dentro. Fiz a declaração original de ajuste anual. Lembra que ele estava trazendo o recibo? Como eu cliquei ali, ele tirou o recibo, não tenho mais o número do recibo. Então, eu vou ter que excluir essa aqui e vou começar lá de novo, para mim não precisar ir procurar o número do recibo. Então, ela já traz para mim. E como é puxar do Gov rapidinho, eu prefiro apagar ela e puxar de novo. Fiz isso, eu vou preencher aqui, ó, se houve alteração cadastral, então eu sempre vou colocar sim, mas eu vou falar isso para vocês na ficha depois, que vai ficar bem mais tranquilo, separado. E primeiro temos a ficha, aqui nós vamos ter informações de ganhos de atividade rural, ganhos de capital, renda variável, resumo de declaração. O que é o resumo de declaração? Eu consigo ter uma noção do cálculo de imposto, dos rendimentos tributáveis e das deduções. Se eu quiser sair do Gov, do cliente, vamos supor que eu finalizei aqui, ó. Tá vendo que eu estou no meu Gov aqui dentro? O que eu fiz o ano passado? Tá? Só para mostrar para vocês. Eu peguei uma nova e fiz através do Gov. Vamos supor que eu vou fazer por procuração, não vai mudar lá dentro, mas... Deixa eu tentar aqui ver se vai aceitar. Ele não vai aceitar porque eu já estou com o Gov aberto. Eu tenho que ir lá e fechar o Gov para a gente fazer outra declaração pré-preenchida.
Então, ou eu posso ir lá por dentro para fazer sair do Gov, ou eu venho aqui mesmo dentro da página que abriu do Gov e saio dela. Então, geralmente, quando eu vou finalizar a declaração, ele mesmo pede para sair da página, tá? Então, a gente tem que ter essa atenção. Por isso, eu prefiro a por procuração para não correr esse risco de esquecer. Aqui dentro, a gente entregaria a declaração, a gente vai precisar da internet. E aqui nós temos as opções de criar uma nova, que é meio que uma base do que a gente já tem lá fora, só que tudo aqui dentro. Vamos supor que eu estou na minha declaração, eu quero criar uma nova. Então, ele já vai me trazer para cá. Só vou escolher o tipo. Se eu quero sair do programa, eu vou voltar para cá. Vou procurar uma outra declaração. Eu quero preencher uma outra declaração. Então, já me traz para em preenchimento ou para as transmitidas. Aqui dentro tem a opção de eu excluir a declaração, de eu verificar pendências, tem calculadora, então, assim, tem várias funções dentro do programa aqui dentro. Nós vamos ter aqui embaixo como imprimir as declarações, os recibos, DARF de imposto, DARF de multa por atraso. Então, se eu tenho uma declaração que ele está sendo enviada em atraso, DARF da multa, ele vai estar aqui dentro, tá? Tenho relação de declarações, informes de rendimentos, informes de plano de saúde, só que geralmente isso aqui, ele precisa de um vínculo na máquina para a gente estar conseguindo puxar, o que não é o nosso caso. E temos as opções de ferramentas, que é para verificar se eu tenho atualização desse programa, para gravar cópias, para restaurar declarações, que eu já comecei a preencher e eu guardei o arquivo, vamos supor que eu comecei a preencher nessa aqui, salvei o arquivo e vou fazer em outra máquina. Então, eu pego aquele arquivo, restauro ele aqui para dentro, de algo que eu já comecei a preencher. Vamos supor que eu baixei essa minha do Gov e já comecei a fazer todo o preenchimento dela, toda a alteração que eu precisava preencher, e incluir o que estava faltando, e eu venho, salvo ela, eu salvo a cópia dela. Depois eu faço essa restauração em um outro programa, se eu precisar começar em outra máquina, tá? Essa declaração, essa restauração vai ser para a declaração que a gente ainda está preenchendo. Calculadora, temos conteúdos, perguntas e respostas, instruções. Então, assim, aqui dentro ele é bem didático, eu acho ele bem tranquilo, tá? E em casos de dúvidas, a gente sempre vai ter aqui, ó, a guiinha, a nossa opção do ajuda. Então, ele tem aquele nosso PDF de 400 e poucas páginas, onde a gente consegue tirar muita dúvida sobre cada ficha da declaração, sobre tópicos importantes dentro desse programa, tá? Dúvidas até aqui? Não. Ok, então vamos voltar aqui para o início. Creio que eu trouxe tudo para vocês sobre o programa. Ó, sair do Gov, a gente vai clicar aqui para sair. Ele já desconectou da conta, tá? Então, se eu vou fazer uma nova, pelo que eu observei aqui, gente, ele nem está dando opção da gente, o ano passado, ele ainda dava opção de eu abrir um outro acesso de um outro cliente, que eu vim aqui, ó, declaração própria, e colocava o CPF daquele cliente. Então, ele trazia já, meio que sobrepunha, sem trocar o acesso ao Gov. Agora, pelo visto, ele não está dando mais essa opção. Então, fica bem mais seguro, bem mais tranquilo para a gente, tá? Sempre que ele ficar carregando aqui, ó, ele sempre vai abrir uma página separada em um programa. Então, vocês verificam que ele abre geralmente em outra página. Aí você precisa vir e acessar com o Gov para ele poder atualizar aqui dentro. Senão ele vai ficar nessa página só carregando e não vai finalizar, tá? Ok? Sim. Eu achei um cliente que não tem conta Gov. Você achou? Eu também conheço. Também conheço. Estou tentando ensinar o menino. Ele primeiro não queria porque ele não sabia o que era. Aí eu tive que explicar o que era a conta Gov. Aí, para ele poder ter a certeza que ia baixar, que ia fazer a conta Gov. E ele já tentou fazer, Tainara, ainda não? Ainda não, mandei para ele hoje um vídeo como que fazia. Aí ele Você disse pode que ter certeza que vai dar trabalho para ele fazer. Vai te dar um trabalhinho esse cliente aí. Até ele, porque ele ainda vai ter que fazer
vai ter que tentar reconhecimento facial. É a parte mais difícil, é o reconhecimento facial. Então, Eu não, assim, quando eu tentei fazer na do meu marido uma vez, pelo reconhecimento facial não foi, mas pelo banco foi. sim, vai depender muito esse reconhecimento facial, aquelas questões que a gente falou, e também, às vezes, a câmera, se a câmera. Gente, é muito chato. E todo Muito, mundo muito deixa na chato. última hora. E assim, o que que acontece? É um programa, tipo assim, sei lá, é o Gov para tudo que exige do governo federal. Então, assim, eu acho que é muita coisa para um programa só, sabe? Para uma base só. Então, eu acho que isso sobrecarrega também. E eu acho que não existe uma estrutura tão boa para isso, para pegar e jogar. Igual, até o ano passado a gente tinha uma opção de consultar a declaração através do código de acesso. Então, assim, tinha muita restrição, mas a gente conseguia. Para esse ano eu não consigo mais. Tem o Gov ou eu não consulto nada. Então, assim. É até de boa baixar o programa, né? Porque diz que até para baixar o programa do trabalho, quando eles liberam. O do imposto de renda? É. Nunca tive problema, Tainá. Porque diz que no dia dá um monte de coisa. Já ouvi um pouco. Não, nunca tive problema. Mas enquanto eu estava aqui na aula, agora só para, né, compartilhar aqui. Quando eu estava aqui na aula, eu estava tentando convencer uma pessoa aqui. Aí ela me perguntou como que funcionaria o negócio da restituição. Aí eu expliquei mais ou menos, né? E aí ele tem uma esposa. E aí ele falou assim: mas meus pais trabalham em chácara e eu conversei com não sei quem que pode colocar os meus pais. E a minha irmã não tem serviço. Ele quer colocar o periquito e o papagaio na declaração dele para diminuir, para ele poder restituir. Aí eis a questão, né? Os pais deles, qual a idade? Não, 50 anos. Trabalha, ganha dinheiro pela chácara. Aí ele queria colocar porque é pela chácara. Eu falei para ele: olha, não coloco. Porque Você pode provavelmente ele tem uma renda muito alta. Eu falei para ele. Aí eu fui ler, né, no perguntão aqui, que tinha um valor de renda. Sim, o que acontece, Tainara? Geralmente, quando a pessoa quer usar, vamos supor, outra pessoa para reduzir despesa, às vezes não é muito vantajoso se essa pessoa já trabalha e se ela tem rendimento. Por quê? Igual eu, você viu que ali o meu rendimento, o meu imposto a restituir está R$ 80. Qualquer valor a mais de rendimento que eu coloque ali dentro, ele vai me dar um imposto a pagar. Não, mas então, aí nesse caso, como ele trabalha em chácara, ele não ia querer colocar nada como eles ganham dinheiro de chácara, tipo assim, de venda de queijo, venda de coisas. Não ia colocar nada. Entendi. Só que aí tem a questão, né, do recebimentos no banco, né? Aí foi o que eu falei para ele. Eu falei: olha, corre o risco da Receita cruzar os dados e ser perigoso para você cair em malha fina. Falei que a irmã dele não podia, porque não tem ordem, não tem guarda judicial. Ela é menor? Não, maior de idade. Não, queria colocar a família inteira. Aí é o ponto de você explicar quem pode ser dependente, né? Eu expliquei. Igual os pais, como os pais deles é novo, não tem nenhum problema de saúde, não é de idade, que necessita de cuidados, então ele não é dependente dele, não depende da renda dele, né? Então não pode ser colocado. Ainda mais se for pensionista, né? Não, nesse caso eles não são. E assim, gente, tem muitas pessoas que colocam, e vi muitas pessoas até o ano passado fazer isso, porque no momento que faz, dá imposto a restituir, beleza. Só que a Receita Federal, ela não tá mais boba igual ela era, não, né? Nem boba, lenta, né? A Receita Federal, ela era lenta, porque não tinha as facilidades, as praticidades que tem hoje. Então, demorava para pegar um caso de malha fiscal. Às vezes passava 5 anos, ela nem conseguia pegar, porque são muitos contribuintes para ela conseguir fiscalizar. Só que agora não, agora a Receita Federal, um sisteminha ali, ela cruza os dados tudo e ela tem ali, ela não vai perder dinheiro. Então, assim, não caia mais nessa de que, porque até o ano passado não aconteceu nada, que agora não vai acontecer, tá? Eu falo e eu repito sempre que o objetivo da Receita Federal ou de qualquer órgão que seja, é ter dinheiro, tá? É ter dinheiro. Então, o que ela vai fazer? Ela vai te dar corda até o final.
Chegou ali no final, quando você acha que chegando no último dia dos 5 anos, você fala, agora eu vou me ver livre, venci a Receita Federal, ela vai puxar a corda. Então, assim, não vá achando que porque não aconteceu o problema até hoje, que não vai acontecer. Principalmente Receita Federal, ela espera até o último segundo para que ela consiga arrancar o máximo de dinheiro que ela conseguir. Então, se a gente acha que a Receita Federal é besta, o besta está sendo a gente, tá? Aí eu sei que eu falei, olha, eu não colocaria. Se a renda dos seus pais é maior do que tanto, eu não colocaria. Eu falei pra ele. Sim. Aí, eis aquela questão, assim, às vezes o cliente insiste, ele quer fazer, ou ele vai insistir para você fazer, ou ele vai procurar outro. Aí eu deixei aberto, ele não chegou a fechar comigo ainda não. Exatamente, e vai acontecer, Tainara, às vezes ele vai procurar uma outra pessoa, a pessoa vai fazer para ele. Aí ele vai e fecha com outra pessoa. Só que aí daqui, sei lá, 2 anos, eu creio que nem isso, porque a Receita Federal realmente está muito rápida, ele tem problema, ele vai fazer o quê? Ele vai voltar em você, porque ele não vai mais confiar no contador que fez errado. Gente, então, e nós, cá entre nós, é um advogado. Ô, Tainara, estamos aqui. Não, veio uma advogada para mim semana passada com a mesma proposta. Nossa, você não faz uma declaração. Eu posso incluir minha mãe e minha irmã? A irmã dela já tinha feito comigo uma declaração referente ao ano passado, que ela estava omissa. Aí eu acho que ela indicou essa irmã dela, que é advogada, veio me perguntar isso. Se não podia incluir na declaração dela a irmã e a mãe. Aí eu falei, gente, não é uma advogada que tá me perguntando isso, não. Eu fui lá no perfil da pessoa, olhei advogada, falei, não. É para você ter ideia, né? Tanto que isso é sério. Gente, infelizmente, Se eu não buscar conhecimento, fica leiga mesmo. Diane, eu vou te falar uma coisa, às vezes não é falta de conhecimento, às vezes é malandragem mesmo, sabia? Infelizmente. Porque as pessoas que mais fazem esse tipo de proposta para a gente são pessoas estudadas, são advogados, são professores, são pessoas que às vezes faz a própria declaração, não quer pagar para o outro, mas precisa pagar porque ele não está mais conseguindo fazer devido à demanda. Então, ele prefere, às vezes, fazer uma proposta, um combo. Faça 3 e leve 1, pague 1. Então, assim, é realmente, na maioria das vezes, não vou falar em todas, mas em alguns casos é esperteza da pessoa. Mas não adianta fazer isso, aí vai ter que... Uma hora cai. Entendeu? E aí é rápido. E o que acontece? Eu tive um caso, nem lembro mais se foi o ano passado, o ano está passando tão rápido, foi ano retrasado, de um cliente que ele era professor, ele mesmo fazia a declaração dele, e ele informava os dependentes dele. Então, assim, para ele nunca tinha dado problema, ele informou 20 mil de dependentes, despesas com dependentes. A Receita Federal simplesmente pegou, poxa vida, 20 mil de dependentes, despesa com dependentes, a Receita Federal jogou ele para a malha. O que acontece? Quem faz declaração sozinho, gente, chega na malha, não consegue resolver. Então, às vezes a pessoa é tão estudada, sabe tanto, quer fazer a própria declaração, mas na hora do problema ela não consegue resolver. E se ela tivesse pagado, gente, para quem é professor, para quem é advogado, pagar 150, 200 reais numa declaração de imposto de renda não é nada. Então, assim, a pessoa realmente, ela perde dinheiro, porque quando você vai para a malha, a multa é alta, tá? Não é brinquedo, você perde tempo, igual o caso desse cliente meu. Para a malha, Bárbara, chega A notificação? Isso. Não, a notificação ela só chega quando você já está na malha. Aí o que acontece da malha fiscal? Ela tem um prazo. Se você não retificar aquela declaração dentro do prazo, você perdeu o prazo, você só consegue arrumar aquilo lá se a Receita Federal liberar para você, que foi o caso desse cliente. Ele veio para mim, se eu não me engano, em setembro, ele veio com problema, ficou enrolando. Eu sei que ele me passou a documentação em novembro. No dia que ele me passou a documentação, tinha 3 dias que a declaração dele tinha sido fechada para correção, não aceitava mais. Até então, ele podia retificar, tirar os 20 mil lá, retificar e arrumar direitinho. Aí, como ele tinha lançado 20 mil, ele tinha restituído, ele não tinha pagado imposto. Quando eu tive que abrir um processo, esse processo demorou 4 meses para a Receita Federal dar o retorno, liberando, fazer a retificação da declaração dele. Então, assim, eu cobrei, no momento que ele veio me procurar, R$180, porque estava dentro do prazo. Era só eu entrar e retificar.
Aí o cara enrolou. Quando ele veio, já tinha passado o prazo. Então, na época, eu fiz a declaração. Eu gastei 4 meses para resolver um problema para ele por R$ 180. Então, assim, a gente tem que ter muita atenção também quanto que a gente vai cobrar, qual que vai ser a demanda, e deixar claro para o cliente, olha, a proposta que eu tenho para você é até tal dia. Se você não fechar comigo, não me entregar a documentação até tal dia, se você vir depois, não vou segurar mais o mesmo valor, sabe? Aí já é honorário. A gente tem que ter essa atenção. Então, eu já perdi muito dinheiro nesse ponto e, assim, a malha fiscal, dependendo do caso, é fácil de você resolver. Dependendo do caso, não. Igual o dele, já não podia mais ser resolvido facilmente. Qual que é o facilmente? Você retificar. Eu tive que abrir um processo, esperar a Receita Federal responder. Aí a Receita Federal respondeu como? Autorizando a retificação. Eu fui lá e retifiquei a declaração dele. Eles abriram a declaração de novo. Eu retifiquei. Ele tinha... Quando você cai em malha, igual o caso dele, né? Era questão de meio que sonegação de imposto. É crime, então ele estava sujeito à detenção, né? E pagar, se eu não me engano, era 70%, ele pagava o imposto, multa e juros e mais 70% por sonegação fiscal. Aí, como ele mesmo foi lá, abriu o processo, no caso eu, né? Por livre e espontânea vontade, a Receita Federal, ela reduziu o imposto dele. Eu sei que ele pagou o imposto, multa e juros e mais 25% sobre a sonegação fiscal. Mas, assim, diminuiu bastante para ele, mas era algo que ele poderia ter evitado. E o que eu falo, gente? Evita pegar clientes que vai te dar problemas depois. Porque, igual, Tainara, se você pegar o caso desse cliente, ele quer fazer a coisa errada, você sabe que está errado, você vai lá e faz, vai cair na malha. Se você fez ciente que ia dar problema e que você sabia que aquela pendência de malha ia acontecer, você vai ter que trabalhar de graça para resolver aquilo ali. Não, Porque nem você quero. deu a garantia de 5 anos. Então, assim, se Eu você... já vou avisar antes. Exatamente. Aí, se você realmente for fazer, faça uma documentação comprovando que ele estava ciente do problema e que se der problema de malha e for preciso resolver, você vai cobrar valor à parte, tá? Mas, assim, evita ao máximo, gente. Eu não, se for a declaração que eu vejo que não está de acordo com os princípios que eu trabalho, eu não pego, tá? Porque não vale a pena a dor de cabeça que a gente vai passar depois. Alguma dúvida? Não. Tudo certo? Sim. Até agora sim. Perfeito, então, meninas. Eu vou subir essa aula para a plataforma. Se vocês tiverem dúvidas depois, vocês podem estar mandando lá no grupo para a gente ir trocando ideias, tirando dúvidas, tá bom? Combinado? Tá ótimo. Muito Então, obrigada. de nada. Precisando de mim, só me chamarem, tá bom? Boa noite. Beijos. Tchau, beijo. Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula.